Olá a todos, então vamos estar resolvendo as duas questões com o cálculo de ângulo. Então a primeira questão são as duas retas aqui cruzadas, formando dois ângulos, certo? O primeiro ângulo aqui a gente tem 4x menos 5 graus e do outro lado 3x sobre 2 mais 37 graus. Tá? Então, pelo que a gente conhece da definição aí de ângulos opostos, dos conceitos iniciais aí, a gente sabe que ângulos opostos pelo vértice, aqui a gente tem o vértice, o local onde as duas retas se cruzam, e esses dois ângulos são dois ângulos opostos pelo vértice. Então, o que a gente sabe sobre eles é que eles têm a mesma medida. Então eu posso escrever que 4x menos 5 graus é igual a 3x sobre 2 mais 37 graus. Tá? Eles têm a mesma medida, portanto, são iguais. Então, quando a gente tem a questão com ângulos opostos pelo vértice, eu posso já imaginar um sinal de igualdade aqui no meio das duas expressões, quando acontece alguma situação assim. Tá? Então, para resolver, calcular o valor de x aqui, simplesmente vou resolver essa expressão aqui. Tá? É uma expressão de primeiro grau, expressão algébrica, equação de primeiro grau. Tá? Então, separando os termos que contêm x, para o primeiro membro aqui da equação, e os números, termos independentes, lá para o segundo membro. Não esquecendo, que quando passa para o outro lado, que nem o 3x sobre 2 aqui, passou aqui para cá, ele ficou negativo. E o menos 5 graus, ele passou para lá, ele ficou positivo. Então, eles trocam de sinal. Tá? Se é positivo, fica negativo. Se é negativo, fica positivo. Tá? Então, resolvendo aqui, eu vou resolver de duas formas diferentes nessa questão aqui. Então, na primeira, a gente pode olhar para essa parte, a primeira parte da expressão aqui, que contém o x. A primeira forma que eu posso resolver aqui é pegar esse 3x e dividir por 2, porque uma fração nada mais é que uma divisão. Certo? Então, 3x dividido para 2 vai dar 1,5x. Então, isso aqui vai ficar assim, 4x menos 1,5x, que é igual a 42 graus. A soma de 37 mais 5, 42. Agora, 4x menos 1,5x dá 2,5. Então, eu tenho 2,5 igual a 42. Tá? E para finalizar, o 2,5 ele passa para lá dividindo. Então, eu tenho x igual a 42 dividido para 2,5. E isso vai dar 16,8. Ok? Então, vamos reservar aqui, 16,8, o valor de x. Já está calculado. Agora, vamos usar um outro raciocínio aqui, que vai a partir desse ponto aqui. Tá? Então, aqui, nessa primeira resolução, eu fiz dessa forma aqui, 3x dividido por 2, que deu 1,5. Mas uma outra forma de se fazer também, aqui a gente tem uma subtração com fração, certo? Então, eu poderia fazer o MMC aqui, usar a resolução aqui que envolve o MMC, ou de um jeito ainda mais fácil, como o denominador do 4x aqui, ele não tem denominador, então o denominador é 1. Então, se o denominador é 1, eu posso fazer essa conta aqui direto, a primeira parte aqui, que envolve o x, tá? Posso fazer direto, como? Simplesmente multiplicando aqui, e subtraindo, tá? Então, vou fazer 2 vezes 4x, dá 8x. 8x menos 3x dá 5x. Então, isso aqui vai dar 5x sobre 2.
ficar assim, ó, 5x sobre 2, igual a 42 que está ali. Tá? Repetindo, ó, 2 vezes 4x, 8x. 8 menos 3x, né? 8x menos 3x vai dar 5x. Resulta nisso aqui, ó. 5x igual a 42. Tá? São duas formas diferentes de fazer. Agora, a partir desse ponto aqui, ó, também poderia resolver da seguinte forma, né? Ó, o 2 está dividindo, né? Aqui é o denominador. Ele poderia passar para lá multiplicando. Certo? Então, no final, daria 84 dividido para 5, né? O que também vai dar 16,8. Tá? Mas aqui eu vou resolver utilizando a divisão aqui, ó, né? 5x dividido por 2, que vai dar 2,5x. Né? O final aqui vai ficar igual à resolução, a primeira resolução que eu fiz. Né? 2,5 x igual a 42. E a gente tem 42 por 2,5, que vai dar 16,8, que é o resultado que a gente já tinha calculado antes. Ok? Então, tem alguns raciocínios, né, que a gente pode usar aqui na resolução, né, nesse caso aqui envolvendo essa fração. Tá? Nesse caso, né, há outros casos aí onde pode ter 2 ou 3 frações de um lado e de outro, e daí a gente tem que fazer outros cálculos, né? Procurar outras soluções. Né? Nesse caso aqui, a gente pode usar alguns raciocínios. Tá? Agora, x está calculado, né? Era o que estava pedindo aqui. Ó. Calcule o valor de x. Então, 16,8 graus é o valor de x. Certo? Tá? Então, se eu quiser calcular o valor a medida do ângulo, né, em graus aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu simplesmente pego 16,8 e coloco aqui, ó, no lugar do x. E eu vou fazer essa conta aqui, ó, vou resolver essa expressão. Então, aqui a gente tem 4x menos 5. Então, vai ficar 4 vezes 16,8 menos 5. Certo? Que vai dar 67,2 menos 5. 62,2 graus. A medida desse grau aqui, ó, né? A medida desse ângulo, certo? E a mesma coisa eu posso fazer lá do outro lado, né? Quero descobrir a medida desse ângulo, né? Pego 16,8, coloco aqui, ó, no lugar do x e vou resolver a expressão. Então, 3 vezes 16,8, né, dá 50,4 graus sobre 2 e mais 37 graus. Certo? Dividindo isso aqui, a gente tem 25,2 graus, com mais 37 graus, o que resulta em 62,2 graus. Tá? Então, a gente conclui que deu a mesma medida, 62,2. Né? É aquilo que a gente falou no começo, e que a gente já conhece aí pela definição de ângulos opostos pelo vértice, né? Que diz que eles têm a mesma medida. Então, o que a gente fez aqui, ó, foi simplesmente comprovar, né, essa definição. Né? E, de fato, eles têm a mesma medida, 62,2 desse lado e 62,2 desse lado aqui também. Ok? Indo para a próxima questão aqui, né? A figura seguinte, as retas R e S são paralelas, né? Então, eu tenho R aqui em cima e S, né, mais embaixo, e elas são paralelas. Então, está pedindo para descobrir a medida do ângulo representado pelo Y, aqui embaixo. Tá? Esse ângulo aqui, ó, representado pela letra Y. Qual que é a medida dele? Tá? Então, a gente tem que analisar um pouquinho esse desenho aqui. Ó. Tá? Olha só, eu tenho esse ângulo aqui de 120 graus, aqui embaixo, 120 graus. E lá em cima eu tenho um ângulo de 2x, né? Não sei qual é a medida dele, só está definido como 2x.
e o outro ângulo mede 4x. Ok? Agora, essa aqui é uma questão, né, que envolve os ângulos correspondentes. Né? Olha só, os ângulos formados aqui, ó, entre essa transversal, né, e a paralela S, né, esse ângulo de 120 graus, ele corresponde, né, com esse ângulo, né, formado entre a paralela R e a mesma transversal aqui, ó. Tá vendo? Ó? Todo esse ângulo aqui, ó, ele é correspondente com aquele ângulo de 120 graus, certo? Esse ângulo aqui em cima. Tá? Então, a gente pode definir de que forma isso aqui, ó, que a soma desses dois ângulos aqui, ó, o 2x e o 4x, a soma deles é a mesma coisa que isso aqui, ó, é igual. Né? Então, eu posso escrever uma expressão com isso aqui. Né? Posso dizer que 2x mais 4x é igual a 120 graus. Tá? E é uma expressãozinha de primeiro grau. Então, é só somar aqui, ó, 2 mais 4 dá 6, igual a 120. Então, a gente já percebe, né, que x é igual a 20 graus. Né? 120 dividido por 6, né? Aqui eu já fiz direto, né? Vai dar 20 graus, que é o valor do x. Tá? Então, se x vale 20 graus, né? Aqui eu tenho 2x. Ó, 2x, 2 vezes 20, vai dar 40 graus. E aqui eu tenho 4x. 4 vezes 20, vai dar 80 graus. Né? Mas o que a gente queria era o valor de y. Tá? Então, lembrando de novo da questão dos ângulos correspondentes, olha só. Aqui no 80 graus, né, esse ângulo de 80 graus, ó, ele é correspondente, ele corresponde, né, com esse ângulo aqui embaixo, ó, esse ângulo azulzinho aqui. Ó. Tá? Então, esse ângulo azul, ele é correspondente com o ângulo de 80 graus. Né? E pelas definições, a gente pode afirmar, né, e a gente sabe que eles têm a mesma medida. Né? Então, aqui, ó, também tem 80 graus. Ok? Agora, y, né? Y e esse ângulo de 80 graus, eles formam o que a gente chama de ângulos suplementares. Né? O que são ângulos suplementares? São ângulos que, somados, eles resultam em 180 graus, certo? Ou seja, 80 mais y é igual a 180 graus. Então, quanto que está faltando aqui, ó, no y para dar os 180? Está faltando 100 graus. Né? Portanto, aqui, ó, y é igual a 100 graus. O valor do y. Certo? Então, foi isso aí, né? A resolução das duas questões. Espero que tenha ficado claro, né, para todos. E até a próxima aula. Valeu?